Fala galera, professor Joel Leão na área, ó, resolvendo a primeira lista de exercícios que foi enviado pela lista de transmissão para a galera que me segue pelo WhatsApp. E ó, você quer ter acesso à lista, basta acessar meu site aqui embaixo, está colocado o link e ir na parte Baixe Grátis e lá acessar a pasta que tem acesso a todas as listas de exercícios que são enviadas pela transmissão do WhatsApp. Não esqueçam também de acessar ali a minha página no Instagram, também está colocado aqui embaixo o link da minha página do Instagram. E essa é a primeira lista que a gente vai resolver de muitas, e se vocês têm dúvida, obviamente é só perguntar, tá bom? Na primeira lista está escrito assim, primeira questão, quanto à concordância nominal, preencha as lacunas das frases abaixo. Veja, o item número 1, era talvez meio-dia e meia. Por que a gente fala meio-dia e meia? Meio-dia, metade do dia, é o dia. Meia, metade da hora, meio-dia e meia. Decepção é bom para fortalecer o sentimento patriótico. Olha só uma coisa interessante. O adjetivo bom ou boa, ele só faz modificação para o feminino quando a gente tem um verbo de ligação, que nesse caso é o verbo ser, quando o nome a qual ele se refere está precedido por artigo. Veja, se eu dissesse a decepção, aí sim eu diria boa. Como eu não disse, então decepção é bom. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações bastantes para os homens. A palavra bastante, galera. A palavra bastante funciona como advérbio quando ela funciona como um intensificador. Por exemplo, eu digo assim, olha, a moça está bastante cansada. Eu estou intensificando o cansaço. A moça está muito cansada. E ela funciona como numeral quando ela dá uma ideia quantitativa, mesmo que indeterminada. Por exemplo, eu digo, há bastantes pessoas na fila. Significa dizer, há muitas pessoas na fila. Então veja, havia acomodações bastantes, havia muitas acomodações. Os documentos dos candidatos seguiram anexos às fichas de inscrição. A palavra anexo, ela faz referência ao nome ao qual ela se refere. Então veja, se eu estou falando de documentos, obviamente ali os documentos seguiram anexos. Então, próximo item. As fisionomias dos homens eram as mais desoladas possíveis naquele cortejo. A palavra possível faz concordância também com o nome ao qual ela se refere. Então, se a gente está falando de as fisionomias, então as fisionomias possíveis. Então, vamos lá, recapitulando. Meio-dia e meia, decepção é bom, acomodações bastantes, os documentos seguiram anexos e possíveis. Se você marcou letra A na questão número 1, você acertou. Vamos para a questão número 2, galera. Assinale a sequência que completa estes períodos. Inclusive, essa foi uma questão que eu mandei no desafio dessa semana. Veja só, ela mesma, né, a palavra mesmo faz concordância com o nome ao qual ela se refere. Então, veja, ela mesma, ele mesmo, elas mesmas, eles mesmos. Vão anexos os livros, livros anexos, já falei, a palavra anexo também faz concordância com o nome ao qual ela se refere. A moça estava meio aborrecida. E aí, meninas, pelo amor de Deus, parem de sair por aí dizendo, eu estou meia cansada, eu estou meia isso, eu estou meia aquilo. A palavra meio, ela quando significa um tanto, um pouco, ela é advérbio, ou seja, ela é invariável, não vai para o feminino. A gente só fala meia quando ela indica metade de algo, que é um numeral. Então eu digo, tomei meia taça de vinho, ou seja, metade da taça de vinho. É necessário muita atenção para atravessar a rua. A palavra necessário, ela só vai para o feminino, necessária, quando o nome ao qual ela se refere está precedido por algum tipo de determinante, seja ele pronome, seja ele artigo. Se eu dissesse, é necessária esta atenção, aquela atenção, a atenção para atravessar a rua, aí sim eu diria, é necessária. Mas como não tem advérbio, artigo na frente da palavra atenção, eu digo, é necessário muita atenção para atravessar a rua. Nesta aula estudam a terceira e a quarta séries do primeiro grau. Se nessa questão número 2, você marcou a letra D, você acertou. Não tem questão número 3, eu errei ali na numeração. Questão número 4. Na questão número 4 diz o seguinte. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Na letra A já tem um erro, galera. Ela mesmo, ela mesma. Né? Lembra que o mesmo faz concordância com o nome ao qual ela se refere. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra.
Veja, o que foi criticado? A reedição da obra. Então, o certo é dizer, foi muito criticada pelos jornais a reedição da obra. Letra C, meia preocupada, galera. Meia preocupada não vai rolar. Ela ficou meio preocupada com a notícia. A resposta correta para quem marcou nessa questão é a letra D. Muito obrigada, querido, falou-me emocionada. Letra E, anexo, remeto-lhe nossas últimas fotografias. Anexas. Lembra que a palavra anexo faz concordância com o nome ao qual ela se refere? Gênero e grau, né? Masculino e feminino, singular e plural. Últimas fotografias anexas. Então, anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Se você marcou letra D nessa questão, você acertou. Questão número 5. Na ordem, preenche corretamente as lacunas. Justiça entre os homens é bom. Lembra, a palavra bom e boa, quando está entre um verbo de ligação, ela só faz concordância para o feminino quando o nome ao qual ela se refere está precedido por artigo. Se eu dissesse a justiça entre os homens, aí sim eu diria é boa. Como não tem artigo na frente da palavra justiça, eu digo bom. É necessária a entrada de pessoas estranhas. Desculpa, é proibida a entrada... Vamos, corrigindo aí, galera. Justiça entre os homens é necessário, não é nem o bom, é necessário. Não tem artigo, mas vale a mesma regra. É proibida a entrada de pessoas estranhas. A palavra proibido, proibida, vale a mesma regra. Se o nome ao qual ela se refere está precedido por artigo, aí sim eu faço a concordância. Se não está, não faço concordância. Se eu dissesse assim, ó, é proibido entrada de pessoas estranhas. É proibida a entrada de pessoas estranhas. A água gelada é sempre gostosa. Veja, quando eu tenho um verbo de ligação, que é o caso das três opções aí, das três frases, o nome só faz concordância, né? A palavra necessário, a palavra proibido, a palavra gostosa, que são predicativos, só fazem concordância quando o nome ao qual elas se referem, a qual elas se vinculam, está precedido por pronome ou artigo. Veja, na frase número 3, eu digo a água. Por isso que eu disse gostosa. Se eu dissesse somente água, eu diria água gelada é sempre gostoso. Parece estranho, mas é o certo. É proibida a entrada. É proibido entrada. Justiça entre os homens é necessário. A justiça entre os homens é necessária. Então veja, resposta correta para quem marcou aí é a letra A de amor na questão número 5. E ó, gente, só um aviso, esse mês agora de julho já estou com matrículas abertas para novos alunos que vão fazer as orientações de redação, seja eles para o Enem, vestibular, concursos. Depois, se estiver interessado nas orientações de forma online, que são feitas através de videoconferência, é só falar comigo. 6. Complete convenientemente com as palavras entre parênteses. Essa bebida é boa. Olha aí o determinante na frente da palavra bebida. Então, essa bebida é boa. Pimenta é bom. Se eu dissesse a pimenta, aí sim eu diria boa, mas nesse caso não. A entrada é proibida. A entrada, olha o determinante na frente. A entrada é proibido. Não tem determinante, por isso que eu disse é proibido. É meio-dia e meia. Já expliquei lá na questão número 1. Metade da hora, metade do dia. Dia é a palavra masculina, então por isso que eu digo meio-dia. Hora, metade da hora, por isso que eu digo meia hora. Questão número 7. É bom discussão entre homens e mulheres. Veja que se eu disse para ser boa, eu precisaria dizer é boa a discussão, esta discussão, aquela discussão, o que não é o caso, não tem determinante na frente do nome. Então, é bom discussão entre homens e mulheres voltados. Veja, homens e mulheres voltados ao mesmo ideal, pois já se disse bastantes, já se disse muitas, né? Ali a gente tem um numeral indefinido, já se disse bastantes vezes, que da discussão, ainda que meio, ou seja, ainda que um tanto acalorada, nasce a luz. Se você marcou letra A na questão número 7, você acertou. 8ª questão. Assinale a alternativa correta que completa as lacunas na frase. Ainda meio. Olha, ali é advérbio, significa um tanto, um pouco furiosa, mas com menos. Há uma coisa interessante, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não preciso falar menos
e nem preciso falar sobre isso, né? Mas com menos violência, proferia injúrias bastantes, ou seja, muitas injúrias. Professor, como é que eu sei a diferença do bastante para o bastantes? Simples. Bastantes você pode substituir por muitos ou muitas, dependendo da concordância. Então, bastantes injúrias, injúrias bastantes, muitas injúrias para escandalizar. Ainda meio furiosa, mas com menos violência, proferia injúrias bastantes. Resposta correta é a letra D, na questão número 8, se você acertou. E a questão número 9, para a gente encerrar. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal segundo a norma padrão. Os gritos de Dona Irene ecoaram alto e deixaram as pessoas atentas. Resposta correta é a letra A, não tem erro nenhum na letra A da questão número 9. Com o acontecido, Dona Irene voltou meia amedrontada. Meia amedrontada, galera? Meio amedrontada, né? Devido à violência, há menos pessoas andando na rua. Me dá até coceira quando eu vejo as pessoas falando menos, pelo amor de Deus. Dona Irene deu bastante gritos. Bastante gritos, não. Dona Irene deu bastantes gritos, ou seja, deu muitos gritos para chamar a atenção das pessoas. E os ladrões, meio assustados, não são os ladrões? Ladrões assustados, olha a concordância. Os ladrões meio assustados podem fazer coisas imagináveis. Gente, é uma correção simples para que vocês acompanhem aquilo que vocês erram e aquilo que vocês acertam, mas que acima de tudo é para servir para ajudar vocês a terem dúvida nesses pontos, que muita gente erra porque parece bobagem, mas na verdade não é. E outra, falar bem e escrever bem é essencial para qualquer coisa na tua vida, seja no teu trabalho, seja para fazer uma prova de concurso público. E saber gramática, saber português é extremamente importante para esses pontos. Se você tem alguma dúvida ainda a respeito dessas questões, é só chamar no WhatsApp que eu explico. Caso não tenha, comenta aqui embaixo os gabaritos que vocês fizeram, aquilo que vocês acertaram, aquilo que vocês erraram, para eu saber como é que está o nível de vocês por aí. E eu aguardo vocês na semana que vem, na próxima lista de exercícios a serem feitas e corrigidas pela gente. Quanto mais exercícios a gente faz, mais a gente pratica e mais a gente aprende, tá bom?